Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre ciclos biogeoquímicos que tá na última unidade da apostila de primeiro bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Hoje nós falaremos sobre os ciclos biogeoquímicos, está na unidade 5 de vocês, a partir da página 2. Chamam-se ciclos biogeoquímicos porque a gente está falando de elementos químicos, orgânicos, que ora estão participando dos elementos vivos, então a parte bio, e ora estão participando dos compostos da natureza, então a parte gel, tá? Eles ficam ciclando entre os elementos da natureza e os elementos vivos. Então, fica ciclando entre os elementos bióticos e abióticos, formando um ciclo aí, portanto. O movimento desses elementos, né, esses elementos químicos e das substâncias produzidas pelo ecossistema é designado ciclo biogeoquímico, que envolve dois componentes, um de natureza biológica, por isso bios, que armazena e transfere materiais, e outro de natureza geológica, então, gel, como a atmosfera, o solo, o ambiente aquático, e daí é por onde passam as substâncias químicas. Então, os ciclos de nutrientes sedimentares e gasosos. E aí, esses elementos que a gente vai ver hoje são os elementos do carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Tudo bem? Quando a gente começar a falar do ciclo do hidrogênio, do oxigênio, a gente não tem como não começar falando pelo ciclo da água, tá? Ciclo hidrológico, portanto. Como acontece o ciclo da água? A água, ela tem um papel fundamental para o ecossistema, no qual realiza ciclos de passagem, ora pelo meio biótico, ou seja, dentro dos organismos vivos, ora pelas estruturas orgânicas dos seres vivos. Então, a água presente nos corpos hídricos, vamos ver nessa imagem aqui, ó, o corpo hídrico simbolizado pela água subterrânea dos lençóis freáticos e esse pedacinho de lago aqui, tá? Então, a água desses corpos hídricos, e aí os corpos hídricos não só de lagos, também tem mares, rios, riachos, córregos, enfim. Essa água vai sofrer o processo de evaporação, tá? Pela ação do sol, na ação do calor do sol. Essa água vai evaporar, vai passar para a atmosfera sob a forma de vapor, né? Vapor de água, ela vai ficar aqui. O vapor de água vai resfriar, vai condensar, vai formar essas nuvens mais pesadas, digamos assim, e ela vai precipitar. Então, vai ser uma forma dela retornar à superfície terrestre a partir da chuva, a partir da neve, a partir da neblina, do granizo, da cerração. Então, não só a chuva é a forma de precipitação dessa água, de vapor d'água, de volta para a superfície do solo. Tá? Tem várias formas dessa água precipitar. Tem uma outra questão aqui, a gente não está considerando só a água que está evaporando dos corpos hídricos. Essa água, ela também está evaporando dos organismos vivos, né? A gente tem um conjunto de árvores aqui, fazendo um processo de transpiração. As árvores também sofrem esse processo de transpiração. Tá? E não só isso, a gente tem que juntar aqui a transpiração dos outros animais. Tem um outro processo das plantas que chama sudação, que é onde ela coloca para fora do corpo dela a água em formato líquido. Tem ainda a urina dos animais. Tudo isso são formas de eliminar a água de dentro do corpo do ser vivo para o ambiente, né? Essa água vai evaporar e vai juntar esse vapor d'água que vai condensar e precipitar. Tá? Então, a gente não está considerando só a condição geológica, né? Só onde está. A gente está considerando os organismos vivos também. Ao voltar para a superfície do solo, a gente parou aqui, né? Ao voltar para a superfície do solo, a água infiltra-se pelos poros do solo, vai abastecer os lençóis freáticos, ela vai se infiltrar, vai se juntar à água subterrânea, então vai abastecer os lençóis freáticos,
vão servir de água que as plantas vão retirar para fazer a sua fotossíntese de novo, escoa e abastece os corpos hídricos, né? Então, essa água vai servir para as plantas fazerem a sua fotossíntese e também vai se juntar aos corpos hídricos de novo, fechando esse ciclo da água, portanto. Tanto as plantas como os outros animais, todos os tipos de seres vivos, têm uma forma de fixar essa água no organismo e depois de eliminar esse excesso de água para o ambiente, e essa água é que vai evaporar e vai fazer parte desse ciclo da água aí. O ciclo do carbono, tá? O carbono é o componente fundamental da matéria orgânica e ele é o constituinte básico de todos os organismos vivos, então, um elemento essencial à vida. Ok? Na natureza, ele está como gás carbônico e nos organismos vivos ele está como carbono. No ciclo do carbono, a gente tem o início desse ciclo do carbono pelos organismos autótrofos, ou seja, as plantas ou as algas que fazem fotossíntese, produzem o próprio alimento, vão captar o gás carbônico, né? Principalmente pela fotossíntese, elas captam gás carbônico, que é chamado de dióxido de carbono também, e vão usar ele na produção de matéria orgânica. Na apostila de vocês tem uma equação, inclusive, que mostra como que isso acontece, como que essa fotossíntese acontece. A planta, ela pega pelas folhas esse gás carbônico, né, absorve pelas folhas o gás carbônico, absorve molécula de água junto com sais minerais pela raiz da planta. Na presença da luz, ela vai captar essa luz a partir da clorofila que ela tem nas folhas e ela vai produzir uma molécula de glicose, que é o alimento dela, né? Além disso, ela produz mais 6 moléculas de oxigênio e 6 de água. As moléculas de oxigênio ela vai liberar para fora do corpo, né? E as moléculas de água, ela pode tanto reter na planta, como ela pode eliminar esse excesso também. Tudo bem? Vai depender principalmente de qual local ela está. Tá? Se for um local mais úmido, ela não precisa reter água. Se for um ambiente mais seco, ela reserva o máximo de água possível. Durante esse processo respiratório dos organismos autótrofos e heterótrofos, tem a oxidação da matéria orgânica e a liberação do carbono assimilado na forma de gás carbônico. E aí a gente tem essa imagem aqui, né? A matéria orgânica das plantas e dos animais mortos é usada na nutrição dos seres decompositores. Tá? Então, a gente vai falar dos organismos mortos aqui. E aí, vai possibilitar o retorno do carbono para o meio na forma de gás carbônico. Então, a gente tem aqui, ó, a fixação do carbono é a partir, principalmente, da fotossíntese. As plantas vão pegar esse gás carbônico, que já estava na atmosfera, que foi emitida pelas empresas, pelos veículos, enfim, né? Vai fixar esse gás carbônico na fotossíntese, então vai ficar no formato de carbono participando do corpo dessa planta. Essa planta vai servir de alimento para um herbívoro, vai servir de alimento depois para um carnívoro, vai ciclar na cadeia alimentar aí, certo? A partir do momento que a planta ou qualquer outro desses elementos da cadeia alimentar morrem, eles vão começar a ser decompostos. E aí os seres decompositores vão ser fungos, bactérias, larvas de insetos, eles vão decompor o corpo daquele ser vivo, e aí o corpo vai tirar esse carbono e vai transformar esse elemento orgânico em matéria inorgânica, que vai voltar, no caso o carbono, né, no formato orgânico, vai voltar para a atmosfera no formato de gás carbônico pela ação, então, desses decompositores. Tem uma outra questão aí, que é sobre o efeito estufa, no final da página 4 de vocês. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, de importância decisiva para a vida no planeta. Na atmosfera que envolve a Terra, a presença das nuvens e de alguns gases especiais cria uma barreira que impede a radiação emitida pelo planeta de se dispersar no espaço. Então, esse efeito estufa é um efeito extremamente natural e benéfico. É ele que permite que a superfície da Terra seja quente o suficiente para permitir o estabelecimento da vida, né? Então, os raios da luz solar,
eles penetram na atmosfera, olha a atmosfera aqui, né? Penetram a atmosfera, atingem a superfície terrestre, aqui, transformam-se em calor. Cerca de 65% dessa energia fica retida, então fica indo até a camada da atmosfera e voltando para a superfície da Terra. Cerca de 35% desse calor é devolvido para o espaço, quando ocorre o efeito estufa. Então, pensem assim, um carro estacionado no sol, com os vidros fechados o dia inteiro. O vidro vai servir como essa barreira aqui do efeito estufa, tá? Dos gases do efeito estufa. Por quê? Vai permitir que o sol entre, mas não permite que o calor saia. Então, por isso que fica quente dentro do carro. É isso que mantém essa atmosfera terrestre numa temperatura média de 15 graus, e é isso que vai permitir que se estabeleça a vida aqui, tá? Por isso que outros planetas têm menos chances de ter vida, porque a temperatura média do planeta é decisiva no estabelecimento da vida. Então, qual que é a importância desse efeito estufa? É ele que mantém a temperatura média, né, do planeta cerca de 15 graus. Sem ele, a temperatura média ficaria em torno de 17 graus negativos, então dificultaria muito a presença da vida, tá? E além disso, o planeta estaria sujeito a variações bruscas de temperatura entre o dia e noite. Então, por isso que o efeito estufa é tão importante para os seres vivos, tá? Agora, onde que o carbono, o gás carbônico entra nessa história? Isso está lá na página 5 de vocês. O gás carbônico, ou também chamado de dióxido de carbono, ele constitui cerca de 50% dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Então, esse gás carbônico, ele é um dos principais compostos dessa barreira dos gases do efeito estufa aqui, que permitem a superfície da Terra permanecer quente o suficiente para a vida se estabelecer. Tá? Agora, não vamos confundir o efeito estufa com o aquecimento global. São dois fenômenos interligados, mas eles são diferentes. Por quê? O efeito estufa é um efeito natural e extremamente benéfico para todos os tipos de seres vivos. Quando acontece um maior depósito na atmosfera de gás carbônico, seja pela emissão das indústrias, pela emissão de poluentes pelos veículos, né? Independente de qual a forma, se tem mais poluentes aumentando essa quantidade de gás carbônico na atmosfera, então vai aumentar essa camada aqui. Essa camada vai ficar mais grossa, literalmente. Tá? E daí, mais calor vai ficar retido. Isso vai intensificar o efeito estufa, e é isso que vai gerar o aquecimento global. Tá? Então, o aquecimento global, ele é causado como uma intensificação do efeito estufa. O efeito estufa é extremamente benéfico e natural, mas o aquecimento global, ele entra como essa intensificação maléfica do efeito estufa aí, tá? Então, é o resultado do lançamento excessivo de gases do efeito estufa, sobretudo o gás carbônico na atmosfera. Eles formam uma espécie de barreira cada dia mais espesso, que torna o planeta cada vez mais quente e não permite a saída da radiação solar. Ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio é um pouquinho mais complexo, porque o oxigênio ele é liberado pelos seres vivos em diferentes formas de combinação. Ele é encontrado na forma gasosa, como O2, na atmosfera. Ele pode estar associado à água, né, com H2O. Ele pode estar constituindo o gás carbônico no CO2, ou ainda ele pode estar associado ao nitrogênio. Os seres autótrofos e heterótrofos, o oxigênio é utilizado na respiração aeróbica, então respiração celular a partir do oxigênio, né? Durante esse processo, os átomos de oxigênio combinam-se com os átomos de hidrogênio, formam moléculas de água, tá? Formam-se essas moléculas de água aí, H2O, então junta uma molécula de glicose mais 6 moléculas de oxigênio e vai formar 6 moléculas de gás carbônico
6 moléculas de água e mais a energia que está sendo produzida por esses seres autótrofos aí. Na fotossíntese, a água é quebrada e liberado o oxigênio para o ambiente. Por isso, esses dois ciclos possuem uma relação entre si. Por isso que também não dá para falar de um ciclo sem falar do outro. Tá? Quando eu falei para vocês aqui que o gás carbônico ele está na atmosfera no formato de CO2, dióxido de carbono, ele está associado com oxigênio. Esse O2 aqui são duas moléculas de oxigênio que estão conectadas com essa molécula de carbono. O ciclo do carbono e do oxigênio, eles estão intrinsecamente relacionados. Assim como o ciclo da água também, né? Se a água é H2O, então a gente tem associação de oxigênio nesse ciclo da água também. O metabolismo dos seres vivos promove a troca constante de átomos de oxigênio entre as próprias moléculas de oxigênio, de gás carbônico e de água, levando a um íntimo relacionamento entre os ciclos do oxigênio e do carbono. Aqui a gente tem a imagem representando esse ciclo do oxigênio, então, tá? Na atmosfera, ele está como oxigênio O2, tá? Os animais e plantas respiram oxigênio, né? As plantas, elas respiram gás carbônico, mas esse oxigênio está associado, né? Como é CO2, o oxigênio está associado ao carbono que essas plantas estão absorvendo para fazer a fotossíntese. Os outros animais estão respirando oxigênio, né, liberando gás carbônico. Então, tem essa relação íntima entre gás carbônico e oxigênio na respiração de todos os seres vivos. E aí, esse oxigênio, quando ele é eliminado tanto das plantas como pela respiração dos outros animais, ele vai voltar para a atmosfera e vai fazer parte do oxigênio atmosférico. O ciclo do nitrogênio. O elemento químico nitrogênio, ele participa da constituição das moléculas de clorofila, das moléculas de proteínas e das bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos. Então, é importante e indispensável a continuidade da vida, tá? O ácido nucleico, ele é formado por bases nitrogenadas porque são feitas de nitrogênio. E nitrogênio, ele está fixado nos organismos a partir do DNA. Por isso, ele é essencial à continuidade da vida. O nitrogênio na forma molecular é o N2, tá? Esse aqui, N2. Constitui cerca de 78% do ar atmosférico. Apesar de estar em grande quantidade na atmosfera, os seres vivos não conseguem utilizá-los nesse formato de N2. Então, eles vão precisar fazer processos diferentes de fixação do nitrogênio. Tá? Então, o nitrogênio passa por um conjunto de transformações que podem ser resumidas em uma sequência de reações denominada ciclo do nitrogênio, então. Tá? E aí, a partir desses processos, né, do ciclo do nitrogênio, as bactérias e outros seres vivos vão fixar o nitrogênio atmosférico, né, para poder usar isso na composição dos organismos vivos. A transformação do nitrogênio em amônia e nitrato, que depois podem ser incorporados às substâncias orgânicas pelos seres vivos, é chamada fixação do nitrogênio. Então, vai pegar aquele N2 atmosférico, vai transformá-lo em outros tipos de formatos de nitrogênio, como, por exemplo, amônia ou nitrato, e aí sim vai fixar isso, vai incorporar no corpo desses seres vivos. O nitrogênio atmosférico pode ser fixado por algas, por cianofícias, no solo, e no solo por bactérias de vida livre. Então, no mar, essa fixação do nitrogênio é feita por algas, e em terra é feito por bactérias de vida livre. Essas bactérias vão ficar associadas às raízes de algumas plantas, fixam o nitrogênio molecular, transformando-o em amônia, que pode ser aproveitada por alguns vegetais. Os compostos nitrogenados são utilizados nos processos bioquímicos, como a produção de aminoácidos, que servem de matéria-prima para a síntese de outras proteínas. Então, a gente tem os processos de fixação do nitrogênio, a partir da transformação dele em amônia ou em nitratos, né? Então, a gente tem primeiro o processo de amonificação.
Os decompositores agem sobre os detritos orgânicos e resíduos nitrogenados, que promovem a transformação dos compostos químicos nitrogenados em amônia ou íon amônio. Aí o íon amônio é NH4+. Tá? Uma outra forma do nitrogênio, que esse sim pode ficar fixado no corpo dos seres vivos. Então, lembra que eu falei? No formato de N2, o nitrogênio não pode ficar fixado no corpo dos seres vivos. Então, eles precisam fazer transformações desse nitrogênio para se fixar no organismo. Uma das formas é transformar em amônia ou em íon amônio, através do processo de amonificação. Tá? Essa decomposição, essa ação dos decompositores aqui, então, vai constituir o processo pelo qual as bactérias e fungos obtêm energia. Então, a decomposição é consequência da respiração celular desses fungos, dessas bactérias que fazem esse processo de amonificação. Depois nós temos o processo de nitrificação, vai transformar o nitrogênio em nitratos, tá? E isso vai acontecer por bactérias nitrificantes. Então, vão transformar a amônia em nitrato, ou seja, realizam a nitrificação, e essa nitrificação vai acontecer em 2 etapas. São essas duas aqui, ó, nitrosação e nitratação. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o nitrogênio, no formato N2, está só na atmosfera. Quando ele vai participar do corpo dos seres vivos, esses seres vivos fazem transformações nesse nitrogênio para fixar esse nitrogênio em outros formatos. Um desses outros formatos é a amônia. Só que essa amônia, ela não pode ficar no corpo de qualquer ser vivo, porque ela acaba se tornando tóxica, né? Ela precisa ser muito solúvel. Então, alguns outros seres vivos pegam essa amônia e transformam em outros tipos de nitratos, tá? Através desses 2 processos, de nitrosação e nitratação. Então, inicialmente, falando da nitrosação, as bactérias que fazem quimiossíntese produzem o próprio alimento a partir de outros elementos químicos, como o nitrogênio, nesse caso, vão transformar a amônia em nitrito. E esse processo se realiza em condições aeróbias, então na presença do oxigênio. Estão vendo como que esses processos, eles estão sempre muito relacionados. Por isso que a gente fala todos eles juntos nesses ciclos biogeoquímicos. Tá? Não dá para falar de um sem falar do outro, porque eles estão intimamente relacionados. Os nitritos são tóxicos para as plantas e não podem se acumular no solo. A segunda etapa, então, vai consistir na conversão do nitrito em nitrato, a partir desse processo de nitratação. E quem vai fazer isso é um outro tipo de bactéria do gênero Nitrobacter, que também vai fazer isso em condições aeróbias, então também na presença de oxigênio. Os nitratos, aí sim, eles podem ser absorvidos pelos vegetais e utilizados nos seus processos bioquímicos, no processo de produção de matéria orgânica pelas plantas. Por último, a gente tem o processo de desnitrificação, ou seja, é a forma de converter de volta esses nitritos, nitratos e amônia em nitrogênio, em N2, para que ele volte para o ciclo do nitrogênio, para que ele volte para o formato gasoso e volte para a atmosfera. Então, o ciclo do nitrogênio, ele se completa pela ação de bactérias desnitrificantes. Essas bactérias do gênero, que pode ser do gênero Pseudomonas, por exemplo, em condições anaeróbias, aí sim, nesse caso, sem a presença do oxigênio, transformam a amônia ou aqueles nitratos que tinham sido convertidos primeiro em nitrogênio gasoso, aí de volta em N2, tá? E esse N2 retorna à atmosfera. Esse processo que é de desnitrificação, então, é a conversão de volta dos nitratos e dos nitritos em nitrogênio gasoso, que vai voltar para a atmosfera. Nós temos essa imagem mostrando o ciclo de fixação do nitrogênio, né? Nós temos aqui, então, o nitrogênio na atmosfera, como o N2, certo? Ele vai sofrer a ação de bactérias, vão fazer a fixação, né, do nitrogênio gasoso, junto com as raízes
no primeiro processo de nitrificação. Bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos das raízes estão fazendo uma associação de simbiose com as plantas. E aí, essas bactérias conseguem converter o nitrogênio em amônia, tá? Aí, inclusive, tem nessa parte de baixo aqui, o processo de amonificação, bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. Então, vão pegar o N2, né, o nitrogênio gasoso, vão fixar nessas bactérias e transformar em amônia. Então, a gente tem aqui o processo de amonificação. Transformou em NH4+, tá? Essa amônia, ela ainda vai sofrer com a ação de bactérias nitrificantes, vai passar pelo processo de nitrificação, para ser transformadas em nitritos, tá? Em NO2- ou em nitratos, NO3-, depende de qual bactéria está agindo aqui. Esse nitrato e esse nitrito, sim, consegue ser utilizado pelas plantas, consegue ser utilizado pelos animais, tá? E tanto plantas quanto os outros animais, quando eles morrerem, eles vão sofrer a ação de decompositores. Vão fazer esse processo de desnitrificação, como, por exemplo, a bactéria do gênero Pseudomonas, tá? E aí vai fazer o processo de desnitrificação e vai converter esses nitratos, por exemplo, que estava preso nas plantas ou nos animais, vai converter esse nitrato de novo em N2, nitrogênio atmosférico, que vai de novo participar da composição do ar atmosférico. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!